Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, e também aqueles nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, dentre os quais o reverendo Itamar, que está ali em Ariquemes, e ali pertinho, né, do México, e longe da gente aqui, mas muito próximo, por estar participando, né, do TV Igreja. Ele deve estar falando assim, sensacional, aquele jeito dele. Fica o nosso abraço, que Deus o abençoe no seu retorno. A igreja está aqui ansiosa. Eu quero convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Sofonias. Fica logo depois de Abacuque, antes de Ageu. Livro do profeta Sofonias. Capítulo 3, a partir do versículo de número 8. Sofonias 3, versículo 8 em diante. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Fala, Senhor, ao nosso coração por meio da tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você está preparado? Sofonias é o profeta que proclama o dia do Senhor. E eu te pergunto, você está preparado? Quando eu era uma criança, lá pelos idos dos anos 80, eu tive uma experiência muito ruim. Perdi uma grande oportunidade de fazer um passeio porque não estava pronto para esse passeio. As malas não estavam preparadas, eu não estava atento ao que estava acontecendo, e quando o convite foi feito, não pude participar dele. Depois daquele dia eu aprendi. Onde você me encontrasse, onde eu estivesse, eu estava com o kit completo. Sunga, calção, short, calça, meia,
tênis, que servia para ir para uma festa e também para um futebol, camisa e um casaco. E rapidamente, se alguém falasse, vamos em algum lugar, eu já estava me dirigindo para a minha sacolinha. Aquilo para mim era estar preparado. Mas eu te pergunto, e você? Você está preparado para o dia do Senhor? Quando o Senhor voltar para julgar os povos segundo a sua equidade, julgará os povos com justiça e as nações com juízo. Você está preparado para o grande dia do Senhor? O profeta Sofonias, ele profetiza no período do rei Josias. No capítulo 1 diz, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Esse tempo foi um tempo muito difícil. No livro de Crônicas e no livro dos Reis, nós encontramos a descrição de um reino dividido que alternava entre fazer o que era reto e fazer o que era mal perante o Senhor. Entretanto, cada vez que um rei sucedia o seu anterior, ele trazia muito mais peso, muito mais iniquidade para o povo. E Josias encontra-se em um contexto em que reinou Manassés, e diz aqui no livro de Reis que Manassés fez pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Manassés chegou a um nível de iniquidade tão grande que ele ofereceu o próprio filho como sacrifício a outros deuses. Depois da morte de Manassés, veio o seu filho Amon e reinou em seu lugar e fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. E então vem Josias, este fez o que era reto diante do Senhor. E Josias, no caminhar do seu reinado, ele manda reparar o templo do Senhor que estava abandonado, que estava esquecido. E nesta reforma, ali ele encontra com o livro da lei. Então pede que este livro seja lido. E a palavra que diz é, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. E então diz o texto que o coração de Josias se enterneceu e se humilhou perante o Senhor, arrependido do pecado do povo, e chorou e clamou pela misericórdia do Senhor. E o Senhor manifestou a sua graça sobre a vida do rei Josias. Deu a ele prosperidade em seu reino. Josias restabeleceu a Páscoa, restabeleceu o culto de adoração ao Senhor. Pois bem, é nesses dias que Sofonias profetiza sobre o dia do Senhor. O momento exato dessa profecia não se sabe ao certo, porque durante o reinado de Josias, antes mesmo dele assumir o trono, o povo passara por todo aquele período de idolatria, um período em que o povo se esquecera de Deus. Nos dias de Josias, Josias não somente fez uma reforma espiritual no povo de Judá, como também o conduziu a grandes conquistas, e muitos dos seus povos vizinhos foram conquistados pela hegemonia do seu reinado. Então, quando nós lemos as profecias de Sofonias, nós entendemos que ela se dirigiu mais ou menos nesse período que antecede o reinado de Josias e no momento do auge do seu reinado. E a primeira palavra que Josias traz no seu livro é uma palavra de juízo. No capítulo 1, versículo 2, Deus fala, de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Esta é a descrição do quadro de um lugar que Deus virá com extremo juízo. O povo que chama pelo seu nome, em Judá, em Jerusalém.
E aqui nós encontramos a descrição de um povo que está vivendo completamente alheio dos propósitos de Deus para ele. Um povo que está insensível à voz e à presença de Deus. Este quadro descreve muito bem um quadro muito presente em nossos dias. Homens com corações divididos, homens que se levantam para adorar os céus e todo tipo de divindade e manifestação, qualquer outra que não o Senhor. Homens que adoram o Senhor, que juram por Ele, mas também adoram ao Milcom, outro Deus. Os que deixam de seguir o Senhor, os obstinados, os desobedientes, aqueles insensíveis, que ouvem, mas não conseguem escutar, veem, mas não conseguem contemplar a grandeza, a santidade e o poder de Deus. Estes homens que são continuamente exortados a respeito da santidade do Senhor e do dever e da obrigação que têm de seguir a Deus em integridade de vida. São aqueles que são exortados, ensinados, corrigidos, mas não inclinam o seu coração para obedecer. São aqueles que deixam de seguir o Senhor e também aqueles que não o buscam e não perguntam por Ele. Nós vivemos num mundo que as pessoas não se preocupam com Deus. Vivem como se não existisse Deus. E nós muitas vezes somos pegos neste pecado quando agendamos e programamos as nossas vidas, lançamos os nossos projetos e em muitas destas vezes nós olhamos e não percebemos que ali colocamos o Senhor naquele propósito de vida. Construímos o futuro dos nossos filhos. Planejamos a nossa carreira, alçamos grandes voos, no entanto, nem sequer direcionamos ao Senhor uma oração pedindo que faça a tua vontade e não a minha. Como disse Tiago, nem sempre nos lembramos de dizer, se o Senhor quiser, não somente faremos isto ou aquilo. Enquanto nós contabilizamos as nossas mudanças e viagens, quando negociaremos e acrescentaremos muito lucro. Vivemos de um tempo em que as pessoas têm se esquecido de Deus. Estão envolvidas com as coisas deste mundo, com as suas responsabilidades, com seus afazeres, com os seus sonhos, com suas posses, com suas conquistas. Uma geração do entretenimento, da diversão, do riso, todos muito rasos. Entretanto, se esquecem que existe um Deus que tudo vê, um Deus que tudo julga. E assim se vão os nossos dias. Eu tenho refletido sobre muitas coisas e procuro ser muito crítico em muitas das coisas que se tornam as notícias do momento. E nós temos visto cada vez mais a família sendo devassada. E isso de forma institucionalizada. Com o aval, com a aprovação, com a conivência das instituições, dos governos. Cada vez mais você está restrito dentro da sua própria casa. Você não pode disciplinar um filho. Você não pode orientar sexualmente o seu próprio filho. Você não pode educá-lo segundo a palavra de Deus. E cada vez mais, não somente as instituições, mas a grande mídia tem entrado de forma muito pesada dentro da sua casa, invadido o seu lar, roubando a sua autoridade, invalidando a sua palavra e o temor de Deus dentro da sua casa. Mas sabe o que nos preocupa? Nada. Tenho que estudar para o concurso. Tenho que me atualizar, fazer uma especialização. Eu tenho que acrescentar ao meu currículo. Eu tenho que procurar um emprego que me dê uma boa estabilidade, um bom salário. Essa tem sido a nossa preocupação. Este tem sido o afã dos nossos dias. Vivemos como se Deus não existisse, como se a nossa suficiência não viesse tão somente dele. Confiamos na força do nosso braço, na nossa experiência, na nossa inteligência. Olhamos para o passado, olhamos para a história e desprezamos tudo aquilo que poderia nos ensinar algo novo, porque simplesmente somos uma geração arrogante, soberba, vaidosa, uma geração autossuficiente, que tem no seu conceito que é capaz de fazer todas as coisas, de resolver todos os problemas.
Estamos cercados de inimigos, inimigos visíveis, inimigos invisíveis. Somos atacados diante da nossa porta, quando não invadem a nossa casa. Somos ameaçados pelo violento, pelo arrogante. Somos intimidados. Inimigos visíveis que se levantam contra nós e os invisíveis. Cada dia mais vai faltar braços para tanta vacina que a gente tem que tomar. Chega a confundir. Sexta-feira agora eu fui tomar a vacina H1N1. Estava naquela fila, uma confusão, e aí gente lá desde cedo esperando. Quando chegava na vez de tomar a vacina, é da meningite? Eu falei, não. É do idoso? Também não. É H1N1. Já estavam pensando que eu era funcionário do posto médico. Todo mundo confuso, mas todo mundo amedrontado. E temos que ficar atentos mesmo. E braço de um lado, braço do outro, vacinas e mais vacinas, inimigos invisíveis. Parece estranho, mas com toda a seriedade, antigamente ninguém se assustava com pernilongo, também conhecido mundialmente como muriçoca. Aparecia assim, você dava um tapa, hoje você corre longe, é dengue, a dengue matando. Você toma um susto quando alguém espirra perto de você, mas nós estamos assim, levando os nossos dias despreocupadamente. Como se nada pudesse nos atingir. Estamos aqui hoje, talvez por cumprir uma formalidade religiosa, mas já estamos pensando na nossa segunda-feira, como será, na nossa terça-feira, na nossa semana, nos nossos compromissos. E assim era nos dias de Josias. O povo não buscava a Deus, nem perguntava por Ele. E então vem a palavra de Deus trazendo juízo sobre aquele povo, sobre o seu próprio povo. O juízo de Deus começa pela sua própria casa. E então, em nome do Senhor, Sofonias diz, cala-te diante do Senhor. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos dos reis, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, ele aqui está descrevendo Jerusalém. Versículo 11 diz, uivai vós, moradores de Maqutés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Como se Deus não se importasse, como se Deus não soubesse o que se passa no mundo que Ele mesmo criou. Como muitas vezes os filósofos declaram e proclamam que Deus construiu o mundo como um relógio, deu corda e soltou, e este relógio está vivendo segundo as suas próprias leis, e Deus descansa no universo, indiferente, Deus transcendente. Mas não é isso que diz a palavra, Ele vem esquadrinhar com lanternas, como que conferindo coisa com coisa, como que perscrutando cada detalhe, observando cada passo. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco.
Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Dura é esta palavra. Se pudesse, não gostaríamos de ouvi-la, porque dura é esta palavra, e esta é a palavra do Senhor, que traz juízo a todos aqueles que vivem indiferentes à sua presença, aqueles que vivem se regozijando e se alimentando dos seus próprios pecados, como se Deus não existisse, como se Deus não fizesse bem ou nem fizesse mal, completamente alheios à existência de um Deus reto e santo, que julgará todos os povos e todas as nações. Que dia terrível é o dia do Senhor. Deus, na história do seu povo, vem como vara de disciplina, porque ele diz: disciplina a quantos amam. Mas de quantas e quantas vezes Deus alerta, Deus adverte, Deus prepara e o seu povo não entende, o seu povo não obedece, o seu povo não se arrepende, porque os dias passam tão facilmente. Construímos as nossas casas, plantamos as nossas vinhas, mas vem o dia em que nós não habitaremos nela e que nós não poderemos beber da vinha que plantamos. Vem o dia terrível, dia de trevas, o grande dia do Senhor. Esta é a palavra de advertência do profeta Sofonias. E nos seus dias, esta profecia se cumpre. Deus levantou um povo terrível, um povo guerreiro, impiedoso, maligno. Levantou o império assírio para que se levantasse contra o reino do norte. E no século 8º antes de Cristo, no ano de 722, a Síria destruiu Samaria e levou cativo o povo do norte. Apesar da proximidade e das constantes advertências, da execução desse juízo de forma tão dolorosa, o povo de Judá, o reino do sul, não foi sensibilizado. E os seus profetas continuavam advertindo a dureza do coração do povo de Judá, do povo de Jerusalém, e mostravam o que acontecera com o povo do norte, o que fizeram o império assírio por meio da mão do Senhor. E o império assírio estava crescendo e dominando cada vez mais as regiões, oprimindo inclusive Judá, mas era insuficiente para o povo cair em si e arrepender-se do seu pecado. E as palavras do Senhor, por meio dos seus profetas, continuavam sendo palavras de advertência, palavras de exortação, palavras de arrependimento. Vem o dia do Senhor. Mas nada mudava. Nada mudava. E então Deus levanta um povo mais poderoso do que o império assírio, muito mais destruidor, muito mais mortal. Levanta os babilônios. E os babilônios não somente impõem a conquista sobre o império assírio, como também invade e destrói Jerusalém e leva os seus cativos. O dia do Senhor chegou, o dia de assolação, dia de opróbrio, dia de tristeza, de desolação. Nós encontramos a descrição desse quadro quando Neemias recebe as notícias de Jerusalém, o seu coração é quebrantado pelo vexame, pela situação que se encontrava o seu povo, e ele ali se arrepende diante de Deus, dizendo: o meu povo, eu e o meu povo pecamos contra ti. Jerusalém está assolada e os seus muros derribados. Os homens não estão habitando em casas, as vinhas foram destruídas, a profecia do Senhor se cumpriu, o dia do Senhor chegou, e a sua cidade foi abatida. Porque Deus não é Deus de brincadeira, de Deus não se zomba, tudo o que o homem semeia, ele ceifará. Aqueles que vivem como se não existisse um Deus, um dia vão se encontrar com esse Deus, que por tantas vezes o negaram, que por tantas vezes o desobedeceram,
e então terão que prestar contas a esse Deus que é o Deus Santo de Israel. Dura é esta palavra, está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Esta profecia não somente atende a uma situação presente, à situação da sua própria época, mas essa profecia também se alonga em todos os tempos e prepara e adverte os povos para o grande dia, o dia final em que Deus voltará para julgar a terra. E esse dia está perto e se apressa. Atenção. Hoje nós cantamos: ansioso espero a sua volta. O grande dia em que tu virás. E você está preparado para este grande dia? Deus manda um aviso para Israel por meio do profeta: prepara-te, Israel, para te encontrares com o seu Deus. Esta palavra não é uma palavra de funeral, como quem está dizendo: olha, você nos deixou aqui, mas está para se encontrar com o seu Pai, com o Deus de Israel. Não é este o sentido da palavra. É o sentido de que se prepare, porque Deus vem à sua frente e você terá que responder perante Ele. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó povo de Deus, para se encontrar com o seu Pai eterno e diante dele falar de tudo o que fez ou que não fez, porque o grande dia do Senhor virá. Esta é a palavra que traz o profeta Sofonias. E no capítulo 3, então, o texto que nós lemos, ainda nos primeiros versos, ele mais uma vez levanta ameaças contra Jerusalém. Falou sobre os filisteus, sobre os moabitas, sobre os etíopes e os assírios. E todos eles experimentaram naqueles dias, naqueles tempos, a ação do poder de Deus através dos seus exércitos. Quer por meio de Judá, quer por meio dos babilônios. E no capítulo 3 ele mais uma vez se volta contra a sua própria cidade, Jerusalém. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita a disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Jerusalém e também os nossos dias. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Lobos vorazes, que não poupam o rebanho. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. A justiça foi corrompida. Os princípios foram esquecidos. Os valores foram derrubados. De onde se espera a direção, há desgoverno. Na liderança, há contaminação. Entre os príncipes que devem governar, reger, administrar, cuidar, proteger o seu povo, são estes os opressores. Os juízes que devem legislar, julgar, tratar, resolver, estabelecer o juízo, são lobos vorazes ao cair da noite. Os profetas que devem trazer a palavra do Senhor são levianos, imprudentes, mentirosos, profanos, falam em próprio nome, falam em própria causa. De onde nós deveríamos esperar a palavra de Deus sendo pregada, a exortação de Deus, o Deus eterno, nós ouvimos mentiras, leviandades, falsidades. Os sacerdotes profanam o santuário, daqueles que deveriam representar o povo perante Deus, existe profanação, impureza, impiedade. Violam a lei. De onde nós deveríamos esperar a correção, o ensino, a condução, estão também corrompidos. É por isso que nós vemos em uma sociedade hoje em que as leis são estabelecidas para descumprirem a vontade de Deus, para atenderem aos favores humanos, às conveniências de uma sociedade materialista, de uma sociedade libertina, de uma sociedade que deseja mais os prazeres. Vivemos neste mundo e precisamos abrir os nossos olhos e alertar o nosso coração para o meio que nos cerca.
Este é o mundo que nós vivemos e a mensagem continua sendo proclamada. Vem o dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Ai daquele que se acha capaz de passar pelo dia da adversidade, até o homem poderoso clamará. E são esses os dias que nós estamos vivendo. A liderança corrompida, escândalos e mais escândalos. Volta e meia sai uma reportagem no jornal, e diz ali uma reportagem nessa semana retrasada: a religião, as religiões são os grandes motivadores da homofobia. Estudo por não sei quem, quando você abre a reportagem, não sei quem, é não sei quem. Mas a mensagem está ali, e os jovens assistem, e as pessoas leem, e nós começamos a entender um conceito geral, um consenso na sociedade, que é isso mesmo, que a religião é quem estabelece a homofobia, e nós muitas vezes ficamos despreocupados, como se isso não nos atingisse. No entanto, nos esquecemos que nós somos um povo que vive e que prega a palavra de Deus, e que a palavra de Deus diz, de forma clara e precisa, que os homossexuais não habitarão o reino de Deus, bem como os feiticeiros, os tímidos, os mentirosos, os fornicadores, os violentos. Porque Deus não está falando de pessoas, mas de pecados cometidos por pessoas. E eles serão julgados segundo as suas obras. E ainda que as leis deste país ou de qualquer outro lugar digam o contrário, no entanto, nós cremos naquilo que Deus diz e que o Eterno fará. E nenhuma dessas palavras passará. E um dia, no dia do Senhor, tudo se revelará. E os homens poderosos clamarão. Mas nós estamos cercados de mentiras, de falácias, mas nos deixamos envolver por elas. Damos muita atenção ao que não tem valor. Gastamos muito tempo nas novelas, nos programas de opinião, e ficamos confusos. Este é o tempo em que nós vivemos. Escândalos nas lideranças religiosas. As igrejas estão sendo bombardeadas. Escândalos estão sendo trazidos à tona, escândalos terríveis, que estão cada vez mais denegrindo a imagem das instituições religiosas, sejam elas de que credo. Mas se desmerece uma, se aplica para outra, e assim se multiplica. Não somente pelos ataques da mídia, da sociedade e de Satanás, mas também pelos erros, pelas próprias impurezas e sujidades que estão acontecendo dentro das igrejas. Os príncipes, os juízes, os profetas e os sacerdotes corrompidos no coração, conduzindo o povo ao pecado, desonrando o nome de Deus. Mas virá o dia do juízo. Versículo 5 diz: o Senhor é justo no meio dela. Ele não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Meus irmãos, ainda que esta geração seja tão corrupta e pervertida, no entanto o Senhor preserva no meio dele a sua justiça, a sua equidade. E nós podemos olhar para ele e encontrar nele o padrão e o referencial que deve reger a nossa vida e a nossa esperança. O Senhor está no meio desta geração corrupta, dessa geração injusta. Ele, contudo, não se deixa macular pela impureza do povo. E então vem a palavra que nós lemos. A palavra do dia do Senhor é uma palavra que traz expectação de terror e que deve abalar o coração do homem. É uma palavra de juízo, uma palavra que assombra, que assusta, que apavora para todo aquele que não teme ao Senhor. Porque esta mesma palavra de juízo, este mesmo dia em que o Senhor virá,
para o povo que clama pelo seu nome, que teme ao seu nome, que confia no seu nome, que vive com ele em comunhão por meio de Jesus Cristo, será o dia de esperança e paz, será o dia de regozijo e de júbilo. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o teu coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O Senhor está no meio de ti. É Deus a razão da nossa alegria. Ele é a razão da nossa esperança. E se Deus está no meio de ti, independente da sociedade que nós vivamos, em nosso coração haverá júbilo, regozijo, verdadeira alegria, verdadeira confiança. A Bíblia fala que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. E esse texto, escrito por João nas suas epístolas, fala a respeito do dia do juízo, para dizer que aqueles que amam a Deus e que por Ele foram amados, não temerão este dia, porque Ele está no meio do seu povo, e sempre foi assim, e sempre será. Quando nós nos dirigimos para o Evangelho de Lucas, capítulo 17, Jesus vai descrever muitos outros momentos da história, em que o povo vivia segundo a sua própria lei, vivendo segundo o seu coração, despreocupados com Deus. E Deus manifesta o seu juízo, a sua disciplina, a sua correção, a fim de reposicionar o povo, de reconduzir o povo diante da sua santidade. E assim foi no tempo de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Assim viviam aqueles de Sodoma e de Gomorra. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. E então, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E aqui diz o versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Dia terrível de juízo. Mas nos dias de Noé entrou na arca com toda a sua família, e um remanescente fiel foi poupado. Nos dias de Ló, Abraão retirou Ló e sua família dali, e um remanescente foi poupado. E ao longo da história, Deus manifesta o seu juízo. Nos dias do Egito, Deus levanta um exército poderoso, o povo está oprimido, Deus lembra da sua aliança, Deus lembra do clamor do seu povo, ouve o clamor do seu povo, levanta Moisés, o libertador, tipo de Cristo, conduz o povo pelo deserto, mas o povo diz: por que nos trouxeste aqui para morrer? Melhor seria que nós ficássemos no Egito, comendo as comidas que lá nos eram servidas, ainda que fôssemos escravos. E murmuravam contra Deus, contra o maná, chamaram o pão que desceu do céu de pão vil, desconsideraram a ação protetora, a ação e a manifestação de Deus, se corromperam, criaram um ídolo de ouro e adoraram. E Deus mandou serpentes, mandou juízo, mandou destruição, contudo o seu remanescente foi preservado. Moisés se assusta, Deus disse: eu não irei mais com este povo. E Moisés fala: Senhor, não temos como sair daqui, se o Senhor não for conosco, não poderemos sair, não sobreviveremos. Era para que Moisés entendesse que a vida, a alegria e a esperança do povo de Deus consiste em que Deus está no meio dele. Deus não nos deixe, não nos abandone. E Deus não abandonou e não abandonaria e jamais abandonará. Deus manda o juízo, mas Ele permanece fiel ao seu povo, e este povo fiel não será destruído. E assim foi nos tempos da Babilônia.
Deus preservou homens com corações íntegros, homens com corações tementes a Deus, os Esdras, os Neemias, os Daniéis, os Ezequiéis, e aí vai, e tantos outros homens que foram levantados para que naquele tempo de opróbrio mantivessem-se firmes, confiantes no Deus que está presente no meio do seu povo. Por isso que o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, porquanto se dizia entre as nações: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Senhor nunca nos abandonou. A profecia de Isaías para o rei foi: eis que vos darei um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Não se associem, não temam, confiem em mim. Deus conosco, Deus presente, Deus no meio de ti. E o Emanuel se encarnou, Jesus Cristo, que está conosco até a consumação dos séculos, aquele dia em que Ele voltará com juízo, quando o Filho do Homem se manifestar. Neste tempo em que muitos estarão negociando, vendendo, comprando, casando-se, dando-se em casamento, fazendo concursos, passando em concurso, aumentando o currículo, aumentando a folha de pagamento, comprando mais e mais bens, atualizando toda a sua frota de carros, e nós vamos estar muito envolvidos nos negócios deste mundo, até o dia em que o Senhor virá, repentinamente como um ladrão na noite. E não haverá tempo para qualquer outra ação, se não receber de Deus o juízo. Mas o Senhor Deus está no meio do seu povo. Deus está aqui entre nós. E ainda que a sociedade à nossa volta seja injusta, o Senhor é justo no meio dela. E todos aqueles que o servem, que o adoram com integridade no coração, que se aproximam deles, se aproximam da justiça de Deus e não são contaminados pela injustiça do mundo. E aqueles que estão com Cristo, aqueles que estão com Deus, aqueles que já não há condenação nenhuma para eles, eles foram justificados por meio da fé, têm paz com Deus. E então este grande e terrível dia do Senhor, para eles é um dia de anseio, é um dia de expectativa, é um dia de glória, é o dia da redenção, é o dia da alegria, é o dia do regozijo, é o dia em que nós seremos vingados, é o dia que todo o opróbrio será afastado, é o dia que nós seremos libertados da presença do pecado, é o dia que contemplaremos a vitória final de Cristo sobre o mundo, sobre o pecado, sobre Satanás. Esse dia, para aqueles que temem e confiam no Senhor, é um dia de glória, é um dia de expectativa. Aleluia. Vem o dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, esteja preparado. E enquanto esse dia não se apresenta, ainda que vivamos sufocados de tantas injustiças, no entanto, eu quero dizer a vocês, meus irmãos, que o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Esta é a nossa glória, esta é a nossa esperança. Deus está conosco. Portanto, não temeremos, ainda que o mundo e os montes se transtornem. Ele está no meio do seu povo, preparando o seu povo para o dia em que ele virá. E julgará todas as coisas e todas as nações com braço forte. E todos prestarão contas. Você está preparado? Você está pronto para esse dia? Poderá ser agora, em alguns instantes. Ninguém sabe. Mas esse dia está próximo e se apressa. Você está preparado? Prepare-se, porque o dia do Senhor é dia amargo. Nesse dia, clama o homem poderoso.
mas aquele que é modesto e humilde confia em o nome do Senhor. Se alegra e se regozija no Senhor, porque Ele é quem nos sustenta. Amém. Vamos nos colocar de pé. O hino de número 297 do Inário se chama A Chamada Final. Quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Cantemos com muita alegria no nosso coração este hino.